Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão de Bleach! Ai, meu Deus do céu, sim, a gente vai fazer chá de Bleach, Thousand Years Bloody War. É o novo anime de Bleach aí, e eu fui confinado a fazer isso. Eu acho que eu estou dentro do Sek porque eu perdi os meus poderes. Eu sou o Thunder e eu odeio Bleach. Eu sou o Rafa e o inglês do Thunder é tão bom quanto o roteiro do Cubo. Eu sou o Igor e o inglês do Thunder não existe, pô. Não existe. Eu tô. Vai, vamos ser sinceros, vai. Pelo menos eu consigo assistir Bleach agora. Pelo menos tem algo na minha frente que é um anime para ser assistido. Porque, sinceramente, a saga de martírio que eu tô tendo acompanhando o anime, entre aspas, antigo, Jesus, é uma coisa ridícula. Você podia estar vendo os filler. Pelo menos, né? Mas aí é ser trouxa duas vezes. Mas, cara, uma coisa que a gente já tem que falar, já tem que agradecer, falar, finalmente, é que o comitê de produção olhou e falou, pô, dá pra fazer anime com Bleach, né? E trouxeram a galera pra fazer isso. Trouxeram o pessoal pra conseguir tancar isso daqui, que é a galera que fez a Kudama Drive. E, mano, os caras tão voando. Os caras estão voando. Os caras pegaram pra criar, os caras pegaram pra fazer bem feito e estão entregando. Principalmente o que eles queriam desde o começo, que é a estética. Que é visualmente algo extremamente agradável, extremamente bem feito. Finalmente Bleach pode trazer seu maneirismo do mangá às telinhas com uma qualidade muito acima da média. Qualidade acima em questão de estética, direção, que é isso que realmente o Bleach sempre precisava, né? Porque uma coisa que, revendo o anime até com você, me incomoda muito que os caras às vezes só chupinham a página mangá e cola. Não criam um detalhe, não criam uma montagem. Quando muito tem os negócios do cliffhanger ou, sei lá, a luta do Kyora, que é uma exceção à regra. Mas aqui eles realmente olharam e falaram, pô, vamos não só dar toda essa estética, mas vamos dar dinamismo. Vamos rushar uns conteúdos do Cubo que não vai agregar e não vai levar a lugar nenhum. Eu garanto, inclusive, que não vai levar a lugar nenhum. E eles fazem isso, tanto que o ritmo dos episódios é tipo 4 a 6 capítulos por episódio. Eu fiz de cabeça aqui, deu tipo 5 capítulos no primeiro, 4 no segundo e 6 no terceiro. Então, tipo, eles estão correndo bastante. Isso é bom. Bleach precisa desse ritmo. Precisa. Nesse ritmo, nesses 50 e poucos episódios que eles estão prometendo, termina tudo? Deve dar. Eu não tirei uma média exata pra saber, mas se for realmente o que eles estão pensando, deve dar pra terminar tranquilo. O Kubo ainda quer ajeitar umas coisas da história, então deve dar. Ah, que bom, que bom. E, bem, já que vai ser um long run, vai ter 51 episódios por aí, serão 4 cursos e vai ter tempo, vai ter intervalo entre esses cursos, não vai? Vai, cada cor vai ter um intervalo de uns 3 meses, aí volta. Ah, tá. Bem, então, legal, eles vão meio que fazer esse long run em 2 anos, em temporada sim, temporada não. Eu acho que é muito saudável, muito saudável. Espero que pelo menos se mantenha consistente. Bem, talvez não muito consistente em âmbito de Sakugão, né? Porque a gente já viu que no terceiro episódio o uso canalha e repetido de cenas pra tentar fazer dinamismo de cena e estender elas, e você fala, porra, eu acho que eu tô voltando... Assim, Thunder? Você tá falando que Bleach não é a melhor produção da temporada? Tá maluco? Cara, não é nem top 5. Tá maluco? Na frente de 2 fãs de Bleach que você quer dizer isso? Você é louco. Louco. Cuidado. Vou banir o teu comentário. Ih, comentário foi removido, desculpa, gente. O meu comentário foi removido, puta vida. Inclusive, eu acabei de fazer os cálculos aqui. Hum. Os 2 primeiros episódios adaptaram basicamente o volume 1 inteiro. Ficou só um capítulozinho ali que eles colocaram depois, mas nada de relevante. Então, se a gente fizer o cálculo que a cada 2 episódios vai um volume, e o arco final é do volume 54 ou 74, são 20. Ou seja, em 40 episódios eles matam.
Mas aí tu tem que considerar que vai ter as lutas depois, que o próprio Kubo falou que ele vai querer estender, porque no final simplesmente todas as lutas foram sugadas e mandadas pra casa do cacete. Então se a gente considerar aí, eles têm mais 12 episódios a mais pra terem essas batalhas que foram rushadas no final do mangá. Ou seja, dá. Se seguir nesse ritmo, dá. Dá, e a Steph tá comprometida a isso, né? É o Taguchi, né, que tá cuidando da... Ele tá dirigindo e compondo. Pô, cara bom. Sim. Inclusive, pelo comentário dele, ele é fãzão de Bleach, então ele quer deixar o negócio tinindo. Uhum. E olha, pelos esses 3 primeiros episódios, tá tinindo. Tá tinindo. Ele entregou. Tipo, não é, de fato, o anime mais bem produzido da temporada. Ele não é... que gerou um murmúrio aí recentemente por conta disso. Mas, cara, eu não sei porque fã de Bleach tá reclamando, cara. Isso daqui é extremamente Thunder, fã eficiente. de Bleach não vê anime! Fã de Bleach vê Bleach só! Não, na verdade você tá correto. Ele não vê anime, porque o Bleach tá tendo anime agora. Aquilo não era um anime, aquilo era um PowerPoint feito no Paint. Pô, mas tu vê os comentários do pessoal falando... Ah, não, se você não fala que Bleach é um dos 5 melhores produção, obviamente é o pior, como se, tipo, sai 6 animes na temporada, saca? Aí eu me fudendo no guia, tendo mais de 50 animes pra ver trilha de merda pra ver uma dessas. Pois é, cara, não, é ridículo. Dito isso, o resto é tão horrível que de fato é top 5. Olha, nessa temporada até que não, cara. Essa temporada tá consistentemente essa temporada é uma exceção, Thunder. Se Bleach saísse na próxima temporada, pelo amor de Deus. Não, ele seria top 1. Sim, pô. É isso que eu tô falando. O Thunder View pode comprovar. Quando a nossa nota de cor da temporada é Shinkanomiya, porque o negócio tá triste. Cara, temporada de janeiro vai estar triste. Eu vi ali por cima e falei, pô, dá pra salvar 4. Mas, o que eles estão fazendo aqui, cara, é ser eficiente. É saber ter noção do que tá fazendo, ter noção da obra, ter noção do que Bleach precisa. E Bleach é isso, cara. Quando eu vejo uma cena com muito filtro, muito peso de cena, a estética, ela responde por ela mesma. E tudo se baseia nisso, ou uma boa parte se baseia nisso, de você ter uma cena mais estática. No primeiro episódio, não. No primeiro episódio, eles entregaram o Sakugou mesmo, mas chega no terceiro episódio, que já começa a dar uma decaída, você fala, poxa, o que você vai me trazer em troca de menos Sakugão, de menos interpolação de movimento? Estética. Cenas estáticas, mas bem finalizadas. Porra, é isso que a gente precisa, cara. É isso que ele faz. Porque ele tem character design, ele tem estética, ele tem visual. Então aproveita isso. O Taguchi entendeu que Bleach, uma das coisas que Bleach faz e faz bem é isso. E, obviamente, a trilha sonora que é maravilhosa. Mas, quando ele entende o que é a obra e qual é o potencial e ele foca nisso e deixa os defeitos menos relevantes ou menos agravantes por conta disso, perfeito. Então, a primeira coisa e o primeiro elogio sincero que eu preciso dar pra esse anime, ele é eficiente. Ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o que faz bem e entrega. Principalmente até nessas escolhas de o que vai estar realmente bonito, o que vai ter repetição de cena ad infinito. Tipo, escolheram pra fazer mais cagadinha a luta do Ichigo e do Dope nesse terceiro episódio. Tá, porque essa não é uma luta importante desse arco. Inclusive, até o que parece que eles vão adaptar, tem só 2 lutas que realmente precisa ter um pouco mais de peso. Se quiser focar nessas lutas, e se em algum momento aqui e ali, onde é muito mais estética, e o resto deixar bem mais ameno, como foi esse episódio, eu não vejo problema. Eles ainda criam muito ritmo, eles ainda têm boa montagem de cena, então não vai doer tanto ter que ver uma luta dessas por episódio. Se, sei lá, na luta do velho Yama tiver o puta do fogo pica, aí eu aceito. Ainda bem que o fogo é pica. O fogo é pica. A pica é fogo. Eita, aí é outra coisa. Ai. Mas cara, porque se essencialmente é luta, ele vai ter que dosar também o orçamento, né? Porque luta é caro, luta é trabalhoso, luta exige storyboard, exige de in-between, exige de muita coisa.
Então, num terceiro episódio, com uma luta que não é tão importante, ele reduzir, ser mais direto, ser mais conciso, é ótimo. E ele tá sendo conciso, cara. Eu nunca imaginei que eu poderia ver Bleach sendo conciso. No primeiro episódio, a primeira coisa que eu adorei, e ainda mais depois que vocês deram um contexto, foi: pô, tá vendo esses dois Shinigami aqui? Tá vendo esses dois estagiários? Então, o Kubo pega a sketch entre eles, né? O diálogo entre eles e estende, e arrasta, e vira um negócio chato. Aqui não, é pum, rápido. Tipo, tem uma ou duas piadinhas ali e já joga os rolos tentando matar os estagiários e tá tudo bem, tá tudo certo. Tipo, é muito mais eficiente do que você arrastar essa interação meio torta por meio episódio, já que o Kubo, ele não é bom de fazer isso. Vamos ser sinceros. É que o Kubo tem vários problemas quando ele vai criar alguma coisa. Uma delas é justamente, tipo, essa questão dos Shinigamis. O que o anime faz que, teoricamente, é o mais agradável? Vamos dar o contexto básico porque eles estão aqui. No mangá, não. Eles criam toda uma cena pra eles, um monte de piadinha que dura 2 páginas, não leva a lugar nenhum. Aí tem o contexto antes deles chegarem, e depois deles chegarem, e aí tem uma outra montagemzinha diferente. A escolha do anime de realmente vamos ir ser mais dinâmico e ir ao que interessa, só mantendo as partes importantes pra não se perder, até porque esses dois personagens são completamente relevantes pra continuidade da história, então fica muito mais agradável. Uhum. O Kubo nada mais é quando você vai lá fazer o Enem, você não vai fazer a redação? Uhum. Pô, tem que dar 20 linhas. Pô, se eu pegar isso aqui e fazer um blablalogia, eu chego lá, né? Aí o Kubo vai lá, ele faz o blablalogia dele, mete uma porrada de piadinha de dinâmica de personagem pra enrolar, pra acabar o volume. Porque, não, agora eu vou desenhar a luta no próximo. Agora eu não preciso desenhar mais, tô tranquilo. Então, tipo, do anime não precisa disso. Então o anime a gente vai lá e corta. Então o anime ele é bem mais direto nesse sentido. No mangá, não. No mangá, ele vai e ele dá, vamos dizer assim, essa atrasada em prol da dinâmica de grupo. Querendo ou não, não é um ponto forte fazer dinâmica de grupo em Bleach, né? Ninguém vê Bleach porque gosta da interação do Ishi e da Kaorihime. Cuidado Ou com o do que você Sato com o fala. Ichigo. Cuidado, tem gente que gosta. É porque, sabe o que? Até quando tava rolando o episódio, esses 2 primeiros, principalmente, eu percebi, pô, tem umas interações legais, mas eu olho pro mangá, tipo, essa interação legal tá escondida num mar de, sei lá, 6, 7 que não leva a lugar nenhum. Sabe, tem 30 piadas de pão com a Orihime e 2 funcionam. É meio complicado eu chegar e falar, não, porque eu adoro quando a Orihime e o Ichida interagem, quando metade da interação deles é feijoada. Não, é pão. De fato é pão. Pão integral. Se fosse uma interação da Orihime com o Crack Neto, pão! Aí sim. Aí, beleza. Faz um especial de 1 hora dessa interação que eu assisto. Mas o Ishida, vamos assim colocar, ele não tem muito a agregar sobre o pão, né? Não tem o que muito o agregar. Ishida, porque o Shed também tem muita, né, mano? Às vezes eu lembro do Shed ali porque, pô, ele é Shed, mas de resto é nada. Exatamente, ele literalmente, pô, ele não tem fala, pô. Ele não tem diálogo. E olha que eles tentam colocar, né? E o Tanner não viu o arco do Fullbringer, mas é engraçado. Pô, o arco do Shed, o Shed é relevante. Sim, o Shed tem alguma fala que é relevante. Não é o direito de fala dele. Mas tem uma outra coisa, cara, que isso de fato eu fiquei muito feliz. Porque é algo que uma produção consegue agregar e é um elemento de roteiro de fato. Mas estranhamente não tem tanto a ver com o roteiro. É mais uma questão de perspectiva da obra. É algo que eu vejo também com o Randandan Man. Que, cara, tanto Chainsaw Man e Bleach, a produção tem uma ótica muito boa pra perspectiva da obra. Cara, eu vendo Bleach agora, você vê que a própria montagem de Rukongai é totalmente diferente. A perspectiva, a forma como que é colocado, a própria escolha de cor... É tudo mais acinzentado, sem brilho, morto, e colocando uma perspectiva que a gente não tinha antes. Porque antes, pô, passava por Rukongai, a mesma coisa que a Soru Society lá, tá tudo igual, tá tudo nivelado. Aqui não, aqui visualmente, só pelo ambiente e pela escolha de cor, você já consegue perceber que é diferente. Opa, aqui a gente tá num lugar que não é a mesma coisa.
Então, tipo, esses tipos de detalhes que eles colocam, né, nesses momentos é importante por quê? Porque quando tu olha pro mundo, muitas vezes tu não vai chegar agora aos 45 do segundo tempo e vai dar uma explicação do que é Hongai, pô. Não vai ter como fazer isso. E, graças a Deus, eles não fizeram flashback do passado mostrando isso. Então, eles precisam fazer isso por montagem de cena. Então, quando eles fazem isso por montagem de cena, é muito importante. Porque te poupa a explicação, te contextualiza facilmente e te contextualiza visualmente. Quando tu chega na sala do Genusai, pô, a perspectiva, o take que eles dão aberto, fala, pô, não tem nada, tá vazio, só tem ele. Aí tem, obviamente, o Kubo, ele precisa colocar isso no texto, né? Então ele coloca vinculado a uma piadinha. Hahaha, não tem segurança, né? Aí vira o Genusai, eu sou a segurança. Pô, beleza, mas só que se tira esse diálogo e mostra simplesmente os enquadramentos de quando eles invadem, você já consegue inferir esse diálogo pela simples forma como é colocado. Então, tipo, só pelo take você entende, pô, ele tá sozinho, um lugar aberto, literalmente. Ele não tá fechado, tipo, o cara tá dentro do castelo, igual o Rei Quinch. Não, ele tá literalmente no lado, tá aberto, pra todo mundo ver, se o cara pular ali, ele chega ali do lado dele e ataca ele. Pra tu ver como ele tá pouco se fudendo pra isso. E a montagem, o enquadramento te fala exatamente isso. Então, tipo, eu acho isso extremamente inteligente. Porque mesmo que o texto vá lá e coloque isso pra você, se você não tivesse aquela linha de texto da piadinha, você ia conseguir inferir a mesma coisa. Por quê? Porque a direção consegue tirar essa perspectiva, não pelo texto, mas pela montagem visual. Aí faz com que esses enquadramentos eles tenham valor. Porque não é simplesmente plano contra plano, carinha do personagem, take de costa pra não mostrar a boca, ou no antigo, personagem travado em primeiro plano, aí um vai dialogar, ele vai um pouquinho pra frente, a outro fica do cantinho, e ali a gente vai trocando pra cara dos dois personagens e começa o diálogo. Aqui não, cara, aqui tem muito mais que isso, é muito mais rico, e a própria escolha de perspectiva dos enquadramentos é fantástica, cara. Tem enquadramento que dá não vou falar o nome do personagem, porque não sei se alguém vai ter spoiler disso, mas quando invadem lá, tem um take assim no capacete do cara que o reflexo volta e você vê o Genio sai. Então, tipo, esse tipo de enquadramento já te dá essa perspectiva, cara, de tanto da montagem de cena quanto das ideias que ele quer passar ali. Pô, a ideia de que quando eles entram tem um pilar e o pilar faz a sombra e eles não saem daquela sombra, é uma informação de roteiro. Porque visualmente ele te passa essa informação de roteiro. Mas só que ele não é expositivo. Ele não coloca um comentarista da Crunchyroll pra falar, olha eles em cima do pilar com a sombra. Será que isso é uma informação? Não. É a direção trabalhando e passando informações que o roteiro ainda não apresentou em primeiro plano. Mas esses elementos, olha que engraçado, serve como foreshadowing. E é uma coisa até que Bleach quase nunca tem, né? Principalmente nunca teve. Nunca teve. Anime Zero, cara. Tipo, no anime antigo, meu Deus. Eu não sei qual é o adjetivo certo, mas... Na série antiga. Na série antiga. Cara, aquilo era horroroso, mano. Horroroso. Se você usasse a cena pra veicular texto, você morria. Você morria. Até porque eles só queriam fazer isso quando era no momento de contemplatividade. Só que tipo, o texto já tá falando tudo. Então não me agregava em nada, piorava. Peraí, contemplatividade na série antiga parecia que o seu player tinha travado. Exatamente. Pô, no arco da Soul Society, a Haruka depressiva pela 40ª vez no episódio me irritava. Nossa, tipo, do nada, toma 5 segundos da Haruka olhando pela janela, nada acontecendo. Tipo, é só um corte aleatório e você... Porra, pesado esse contexto, né? Montado com a bunda. Pois acho que tinham que agregar alguma coisa. Ou melhor, engordar alguma coisa. Nossa. Mas aqui não, tipo, eles não têm essa perspectiva. Até por conta disso que o Taguchi deve ter mais liberdade para trabalhar esses momentos. Isso, inclusive, ressalta mais os pequenos lados positivos de Bleach, em questão de estética, questão de momento, questão de gerar tensão. Porque ele consegue fazer isso. No mangá, ele principalmente gerava bastante. O anime, a série antiga, pegava bastante justamente porque, pô, fazer copia e cola, mas não dá nenhum senso de profundidade e nem nada. Não sei nem se podiam. Aqui eles têm essa liberdade. Tem outro fator muito bom também, que dá pra você ser Shed. Tipo, Bleach é Shed pra caralho. É extremamente dark, trevoso, adolescentão, rosque, e ele consegue. Tipo, quando um personagem tá literalmente parado, fazendo uma pose e olhando, ele tem muito mais impacto.
Porque ele já é o modus que o Kubo gosta de fazer, e aí a direção leva isso a sério e a cena tem peso, então ele pode ser todo Ed, todo trevoso, e funciona. Tipo, na série anterior, pelo amor de Deus, o personagem parecia que tava com cara de batata. Quando o Ichigo, ele vai tretar com o Aizen, eu falei, meu Deus, Ichigo, você tá... Você fumou alguma coisa, você tá bem, você tá meio inchadinho no músculo, vai estar com a cara de sono. Alguém que fez um TCC de 3 dias sem dormir. Tipo, não era legal, não era uma cena de impacto. Parecia que ele tava com uma cara de pão de batata. Aqui não, porra. A cena tem peso. Ela consegue se conectar, ela consegue se comunicar por esses maneirismos visuais. Quando aquele brother lá que chega e pisa na cama do Ichigo e faz todo aquele enquadramento, todo aquele jogo de câmera, inclusive, muito bom, justamente é isso, sabe? É ele fazendo esse maneirismo todo. O vilão aparece, a sombra na frente dele, a luz atrás, ele impondo, mostrando que ele é imponente, e aí você faz essa troca de olhares e tem essa luta essa luta shed pelos olhares. E aqui funciona. Pera, volta. Tem ainda um detalhe a mais. Hum. Ele constrói isso também como viés cômico. Porque daí o diálogo constrói uma piada de eu não sei o que, você sai da minha cama e ele pica o cara. Pois é, e isso que é interessante, porque a cena em si, pela perspectiva do cara que entrou, é justamente essa. Eu sou o fodão. Pela perspectiva dos outros personagens, quem é esse brother? Sabe, o Ichigo simplesmente bica ele, vaza daqui, meu filho. Então é legal que, por mais que ele costure outro contexto em cima desse, ainda assim é legal porque tem uma piada, tem uma piada boa em Bleach. Eu nunca imaginei que eu ia dar esse elogio pra ele. Pois é, né, cara, os tempos mudam. Os tempos mudam. Será que um dia Bleach terá um roteiro bom? Aí tá pedindo demais. O Kubo vai corrigir, gente, calma. Ele não sabe o que será. Calma que o Narita tá vindo a galope, hein? Calma que o Narita tá vindo a galope. Será que Bleach terá uma interação de personagem orgânica? Cara, tem outro ponto também. Que é comparação com o antigo, mas na verdade são duas comparações com o antigo, que é sacanagem, mas é importante salientar. Pô, agora é uma estrutura de um anime. Que antigamente era a estrutura de, tipo, o quanto mais a gente puder enrolar, melhor. Então, se puder colocar aí, era literalmente pegar o que tava no mangá e fazer aquilo ficar mais inchado ainda, pra demorar mais tempo, pra durar mais tempo, pra comer o tempo de episódio. Agora não tem mais isso, graças a Deus. Isso daí morreu, obrigado, continue lá, continue longe. E a segunda coisa é que, finalmente, agora a gente consegue usar enquadramento cinematográfico na cidade. Porque além da própria cidade em si, que é um ambiente inteligente e interessante de tu fazer essa montagem, porque querendo ou não, quando dá o take aberto, tem aquele plano e geralmente os personagens estão voando, batalhando, você tem essa perspectiva de conseguir colocar isso. Pô, no final do episódio 3, quando tem invasão Queen, eu até brinquei, pô, isso aqui é a cena do Pen invadindo a Konoha, pô. Porque o enquadramento, ele te passa essa perspectiva e te dá essa possibilidade. E a forma como eles montam aqui não é simplesmente repetição, né? Porque eu lembro do antigo lá, a sacanagem que fazia. Que a porra lá do lugar onde a Hulk ia ser sacrificada lá, era sempre o mesmo enquadramento. Ó, pega ali, ó, tá aqui o frame, sempre que você quiser mostrar, coloca esse frame aqui. Agora não. Essa safadeza não existe mais. Então, esse tipo de coisa eu acho muito importante, porque, primeiro, ele te seta o ambiente, aquele é o mundo humano, ele te seta aquele ambiente que os personagens estão, eles dão uma sensação maior de imersão, porque você olha pra aquilo, e a própria montagem tem até um aspecto do fotorrealismo no sentido da montagem, que dá a sensação de, pô, eles estão no mundo humano mesmo. E quando eles estão na Soror Society, você também tem essa perspectiva. Então, você bater no olho, você já consegue entender e interpretar isso. Eu acho isso importante, porque pro próprio, dando outro exemplo, o Fate Stay Night, pô, ele se passa no Japão, mas olha o tanto de elemento fantasioso que ele tem naquele negócio. Mas quando tu tem um take aberto que mostra a Sakura andando pelo Japão e você vê aquele detalhamento incrível, maravilhoso do ambiente, já te dá uma sensação de imersão maior, simplesmente pelo que você tá olhando, falando, pô, você sente que aquilo é vivo, porque aquilo tá montado como se fosse vivo mesmo. Esse aspecto realista te dá mais elementos nesse sentido. Porque tu tá literalmente vendo um cara balançando uma espada, voando, lutando com um cara, com um tapa-olho no rosto e com um arco do tamanho do corpo dele, pô. Tu precisa desse elemento pra se apegar. Então, esse tipo de detalhe eu também gosto muito.
porque esse tipo de enquadramento te dá essa perspectiva, te dá esses elementos pra você, vamos dizer assim, ter maior imersão na cena. Então, essa evolução também no aspecto de produção ajuda muito. Porque, pô, é literalmente, tu pega essa cena da Batalha do Ichigo aí, tu tira uns 10 wallpapers dessa brincadeira assim, ó, facinho. Pela forma como foi colocado, não só pela cinematografia, mas principalmente pela fotografia, que puta que pariu. Cara, tem storyboard. Eu nunca imaginei ver storyboard em Bleach. Que loucura. E Tem, tem até um outro elemento muito legal, que eu não sei se ele vai ser mantido, mas a própria paleta de cor. Quando você muda de ambiente da Soul Society, mundo real, Recomundo, ele usa paletas diferentes. Eu não sei se ele vai querer fazer isso, eu não sei se essa é a pegada, até porque eu não sei como que vai ser a dinâmica dos arcos mais pra frente, porque imagina se ele for passar 300 episódios no mesmo ambiente. Ele vai sempre usar a mesma paleta de cor? Será que isso vai ser pensativo? Não sei. Por exemplo, quando ele mostra os vilões lá conversando, é sempre uma luz de baixo pra cima, tudo azulado. Tudo bem, eu sei que aquilo lá não é sobre necessariamente o ambiente, mas é uma estética pra conversa, pra dar esse ar de imponência. Mas é muito claro que a iluminação no mundo humano ela é muito mais natural, enquanto na Soul Society ela era muito mais acinzentada, era muito mais opaco. Então, eu não sei se eles vão querer manter essas dinâmicas, seria super interessante se mantivesse, mas dependendo do ambiente que eles vão utilizar, eu não sei se eles vão continuar mantendo sempre a mesma paleta, até porque pra dar mais dinâmica. Tem até formas muito mais inteligentes de fazer isso, principalmente pelo jogo de luz, porque você sempre tem poderes, você sempre tem combinações distintas de iluminação e de cores que você pode fazer em determinados cenários. Então, eu imagino que o Taguchi é muito criativo para fazer isso, toda a staff que tá cuidando dessa parte também é extremamente competente em fazer essa fotografia, e acredito que eles vão acertar muito bem ao longo do tempo para continuar mantendo muito bem o uso da paleta de cores. Eles fazem isso, inclusive agregam bastante o storyboard. A cena quando eles cremam lá o tenente do Yamamoto, ela até um pouco fica bem mais agregativa, e eu sinto mais a dor do personagem, porque, tipo, a montagem e a coloração ajudam a passar o sentimento. Isso pra Bleach é muito mais importante do que deveria. Claro, seria importante em qualquer série, mas em Bleach é mais. Justamente porque tem muito personagem. E tem muito personagem inútil. O tenente do Yamamoto é um deles. Eu olho e falo, que é você? Quando ele morreu. E aí, quando tem essa cena de maior preocupação, mais detalhe... o texto não tá acrescentando quase nada. Beleza, mas a montagem visual tá. Então eu pelo menos consigo entender o peso que aquele outro personagem, que eu pelo menos tenho mais conhecimento, tá sentindo do que eu deveria sentir. É alguma coisa. Exato. E o próprio contexto pede, cara. Porque querendo ou não, parece que não é muito relevante, né? Mas é importante quando a obra respeita o contexto de guerra. Pois é. Então, porque querendo ou não, a gente via, tem vários animes, né, que do nada vai tá tendo a guerra ninja, né? O cara morreu. O peso de uma pena a morte dele, né? Aí tem determinados personagens, não, aí vai lá, faz uma montagem, enche de flashback, faz flashback no flashback, faz Inception de flashback, e aí, morreu, aí beleza. Tu vai lá e chora, porque o Inception de flashback é o truco. Mas aqui não, aqui começou a guerra, e aí tem 2 pontos. Primeiro, a paleta de cor na Soul Society é toda acinzentada, preta, tipo, é quase mórbido. Só falta um violino tocando no fundo. E, além disso, os momentos das batalhas, que aí é mais pro final do 3º episódio, é seco. Matou, tomou, sangue, morte, ponto. É guerra. E não tem aquela coisa, aquele nuance do shounen de ser uma batalha mais fantasiosa, de ser aquela coisa meio Dragon Ball do poder pelo poder, e não pela morte em si, não. Tomou. Se você tomou, você vai morrer. Acabou. Sangue pra todo lado, tu morreu. Então, tipo, eu acho isso importante, por quê? Porque traz carga, traz impacto, e também traz um ponto importante da guerra, que é a questão do terror. Então, tipo, você tá do lado... E até importante pra Bleach, porque querendo ou não, a Soul Society sempre foi o lado mais forte da história, tanto que o Kubo tinha que
pensar 1390 possibilidades pra tirar todo mundo de lá, porque os 12 capitães juntos é tudo roubado. Então não dava. Então quando tu chega numa situação em que esses caras que são poderosos a narrativa inteira, agora eles são um lado fraco, eles são um elo fraco, e eles são postos contra a parede, você ter o ponto de terror desta perspectiva, de quem sempre foi o poder, a supremacia, é outra coisa, cara. Então, quando eles fazem isso no final do episódio 3, te dá um senso de, pô, vai dar merda, acabou, lascou, não tem o que fazer. É um senso de desesperança. Algo que é raro pra Shonen. Porque geralmente, ó, a gente sabe que o Naruto tá sofrendo pra treinar o Rasengan, mas ele vai derrotar o cara e vai virar o Hokage depois. A gente sabe o que vai acontecer no final. A gente sabe o que vai acontecer no final de Bleach também. Mas só que o percurso até lá, ele vai te desmobilizando e ele vai te derrubando. Isso, eu acho isso importante. Porque mesmo que você saiba como vai ser o final, você não sabe como vai chegar até aquele final. Pois é, tanto que até toda a construção no final pra chegada dos Quincy, a cena do Kira perdendo metade do corpo, aquilo é muito impactante, sabe? Ele consegue realmente construir esse senso de desesperança e terror que precisa pra esse momento, porque, querendo ou não, é um momento também de virada pra sua society, de caralho, é uma ameaça que, diferente do Aizen, que era não era na terra natal deles, era uma Karakura falsa. Aqui, no nosso local na nossa terra natal, nosso local de fala, a gente tá tomando pedrada assim 2. É realmente muito mais pesado. Uhum. E ele consegue, cara, criar senso de urgência. Eu acho que a melhor coisa que eles fizeram aqui, principalmente pra mim que me cai de paraquedas, não é lugar de fala meu isso, mas tem uma coisa que eu achei incrível, cara. Tem aquele brother lá que morreu na sala do velho, que eu não sei quem é. Eu não faço ideia quem é aquele brother. Eu não sei nem se eu já vi ele alguma vez na minha vida. Desafio lembrar o nome dele. Cara, eu não sei. Eu juro. O Sasakibe? Sasakibe. Eu não culpo o Thunder, porque, vamos combinar, o que o Sasakibe fez de toda a trajetória de Bleach até agora? Cara, eu acho que o arco mais importante dele foi o arco das Zanpakutos. Não, mas aí que tá. Tipo, vamos pegar, por exemplo, a perspectiva de quem só pegou o Cânone, no caso do Thunder. O maior ponto dele foi apanhar do Ichigo. Pô, mas aquilo não durou 5 segundos. Exatamente. Esse é o porque ponto. esse é o cara mais irrelevante de todos, sabe? E é isso que eu quero costurar. Olha que interessante. Eu não conheço esse cara, eu não sei quem ele é, mas o que ele representa na morte dele, ele torna a figura dele importante, ou pelo menos relevante, pra contexto e por hierarquia. Coisa que quase eu nunca via na série antiga. Eu não sei quem é esse cara, mas ele, pelo papel dele e pelo que ele fez, e até a forma que ele tava se curvando pro velho, cara, eu falei, mano, isso daqui é muito, mas é uma imensidão mais empática e muito melhor de ser absorvida do que um monte de gente que morreu ao longo dessa série, que foi simplesmente, sei lá, patético na série antiga. Aqui, essa cena dele ajoelhando e mostrando respeito, eu falei, poxa, ela tem relevância, ela tem importância, porque a cena me constrói dessa forma. Eu não sei quem é, mas isso em cena, em contexto, me agrega. E faltava isso. Agora tem. Agora eu posso me importar. Agora eu posso até inferir muito mais por conta disso. E até torna essa ideia de hierarquia, essa questão de respeito, essa morte de um personagem que eu nem conheço, muito mais sentida do que até, sei lá, um monte de gente que morreu lá na saga dos Quincy... Dos Quincy não, cara, sabe que eu acabei de sair? Dos Arrancar, isso. Que, pelo amor de Deus, tem um monte de gente que morreu lá que eu falei, foda-se, não importa. Então aqui eles estão tornando tudo mais importante, até um pouco positivo quando é uma morte mais seca, mais direta, porque, como o Igor falou, é violência, é guerra, vai ter mortes, vai ter perdas, e não há glória nisso, é direto. Então, pô, que bom que eles estão montando isso da forma correta, né? Pelo menos, né? Pelo menos. Mas tem outra coisa que eu não sei se vai ser assim. Eu não sei se eles vão continuar nisso. Mas vai morrer essa galera mesma que tá mostrando. Tipo, o bagulho vai ser
honesto no peso e na tragédia que eles vão montar aqui? O Kubo realmente quis fazer um arco trágico ou é só a pataquada? Ô, Thunder, Hum. olha pro character design dos personagens. Eu não consigo, eu não consigo comprar isso. Pô, você olha pro character design dos personagens, o mínimo que eu espero? Um genocídio, de fato. Vai ser entregue um genocídio. Uhum. Na verdade, já está sendo um genocídio. Já tá. O problema é que tá sendo um genocídio com figurante, né? Então os Então, figurantes estão se lascando nessa brincadeira. É isso Mas que eu tava... Mas que eu tem tava... mais gente que vai rodar também, obviamente. Ah, tá. Porque assim, sim, vai, Bleach mata até personagem, mas eu nunca vi ele matando tanto personagem importante assim. Às vezes o Kubo faz Ah, mas espera, pega no final do arco dos Arrancar, ele matou o Gin, matou o Tolkien, matou o Stark e matou o Baranga. Cara, eu não me... Alguém morreu? Morreu. Eu nem lembrava disso. Morreu, pô. Eu juro. Cara, eu juro. A gente viu que não fazem 24 horas. Não, esse é o ponto, cara. Foi tão merda a cena que eu não sabia. Então o chat tá perguntando, mas o Stark não ficou vivo? Não, o Stark Não, morreu. pô, Esse daí, morreu, pô. esses eles mataram. Mas o Gin foi tipo... Peraí, ele tá vivo? Ele tá morto? Eu não sei. A Momo morreu. É verdade, é um bom ponto. A Momo morreu? Não. Ah, isso vocês vão ver, fica tranquilos. Ah, tá. Infelizmente não. Entendi. Óbvio que vai, pô, calma. Porque, cara, a montagem de cena da, entre aspas, morte dessa galera, eu falei, pô, a menos que o roteiro chegue lá e fale, não, ele morreu mesmo, tá tranquilo, é isso aí, já era. A menos que o roteiro fizesse isso, eu não saberia, pela montagem de cena, se o personagem morreu ou não. Juro. Tanto que você tá falando isso, eu lembro que a morte do Gin do mangá ela é muito mais impactante. Pelo visto, no anime deve ter sido uma beleza, né? Cara, do No anime foi... no anime é pastel, no anime é pastel. No anime aí. foi... Não, Foi a cena de pô, Fumetsu. Não. O sanduíche de presunto do Chaves caindo no chão é mais empático do que a morte do Gin no anime. Pois é, por isso que eu falei, por isso que eu fiquei em dúvida. Eu falei, peraí, o Gin morreu mesmo? Morreu, pô. Morreu. Mas só que que qual que é o loucura. negócio? Era pra isso ser trabalhado. O impacto da morte do Gin era pra ser trabalhado, obviamente, no momento da morte dele, e em segundo plano na reflexão da nossa querida Rangyuku, né? Mas só que essa reflexão dura 5 segundos, que é quando o Hitsugaya tá treinando o poderzinho especial dele. A Rangyuku tá literalmente fora da área ali onde ele tá treinando. E tá ali pensando no Gin. Aí essa reflexão dura 10 segundos, acaba o episódio e acaba o arco. Tanto que você viu isso ontem, Thunder. Então, eu li, eu não vi. Não, você viu. Você estava olhando pra sua tela. Então logo você viu. Tá, eu vi. Agora, se aquilo tava realmente tendo esse papel, aí eu já não sei. Eu, pelo menos, sendo Por isso, eficiente em passar a mensagem audiovisual. Não, tanto que eu lembro que eu falei essa exata frase. Uhum. O anime é tão ruim que a abertura Rumble Melody e a quinta abertura Rolling Star trabalham melhor a relação Gin e Rangyuku que a porra do anime. Uhum. E a prova Sim. disso foi que você não lembra da cena do anime. Não é que eu não só não lembro, como foi tão ruim que eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, peraí, a ideia do Gin não era tentar ser um Itachi da vida, sabe? E aí eu comecei Ô, Thunder, eu vou fazer uma pergunta pra você. Qual que é a motivação do Gin? Vamos lá. Você lembra? Peitos. Não. Esse daí, você tá confundindo com o menino Randandan. Você está perdidinho no pagode, sabe? Ah, mas vai dizer que eu tô errado. Sim, você está errado. Você está errado. Completamente errado. Pô, ele só queria matar o Aizen. Entendi. Só que é aquela coisa que a gente aprendeu em Code Geass, né? Se junte ao inimigo pra derrubar ele. Entendi. Mas é aquele negócio, mas ele queria matar o Aizen para... Tem, Né? tem um flashback no anime, que é uma cena da Rangyuku e o do Gin. Aí eu não lembro se alguém agride ela, mas eu sei que acontece alguma coisa com a Rangyuku que o Gin chega perto e vê. E tipo, o anime é tão bosta, puta que pariu. Mas o tom da cena é o Gin vê aquilo, ele não fala absolutamente nada, ele sai, se alia ao Aizen pra matar ele. Mas só que ele não fala uma palavra pra Rangyuku. Tudo isso
Aranku precisa perceber pela forma do Gin e lembrando de como o Gin era. Porque, querendo ou não, o Gin é muito novo, só que é foda falar em idade em Bleach, né? Porque o Toshiro tem 200 mil anos, né? É duro. Mas isso era pra ter sido trabalhado de maneira mais artística com nuance. Quando isso precisa ser feito dessa maneira no anime, obviamente que não vai funcionar, pô. Porque o anime não consegue fazer isso. Então, tipo, aí fica igual tu, fala, mas o que o Gin queria? O anime não me falou, fato, porque o anime ele Pô, não eu consegue acho que fazer nada pra te passar o que ele quer. O character design da Matsumoto já me diz o que alguém queria. Então, é isso daí que você infere. Eu tenho que inferir, através do character design do Cubo, qual era o objetivo dele. Isso deve ser mais agressivo com o anime. De fato. Cara, e foi. Por isso que eu falei, genuinamente eu pensei, ok, no final ele só queria pegar a Matsumoto, mas ele queria matar o Aizen no processo. Mas, cara, tipo, é o exemplo, cai naquele exemplo. Agora a gente tem condições, a gente tem a possibilidade de olhar pra cena e entender intenção. Pô, entender contexto. Às vezes é um contexto merda, mas já é alguma coisa, já é algo que dá pra ser palpável. Antigamente não existia isso. Então, por mais que, meu Deus do céu, o Bleach não é a produção mais revolucionária de toda a indústria dos animes, e nem precisa ser, mas ela está extremamente eficiente, está extremamente condizente. Eu, sinceramente, não achei em nenhum momento que eles erraram, principalmente perspectiva de personagem, ou tom de cena. Pô, eles estão entregando, de fato, esse momento mais trágico, mais urgente. Eles estão começando a entregar, de fato, tudo isso, dessa galera nova que apareceu, desses vilões novos que apareceram. Tava lá, a perspectiva tava lá. Eu só não sei se necessariamente tava sendo bem contado, porque, meu Deus do céu, o Ishida fica indo pra lá. Peraí, quem que é o Quincy? Vai ter o papai não quer falar quem é Quincy. Aí ele fala, sai daqui, você não tem que ficar pesquisando nada aqui. Aí ele, pô, vou invadir o escritório do papai. Quem que são os Quincy's? Sai daqui, moleque, você não tem que pesquisar nada. É literalmente um puzzle, pô. Pô, ele sendo jogado pro lado pro outro. Eu falei, gente... É o puzzle de Resident Evil procurando a chave pra abrir a porta, pô. É, bem isso. Aí ele sai, entra... Tô procurando alguma coisa. Não sei o que é, mas continuo procurando. Aquela coisa, não desistir, né? Vamos continuar na busca. Não, quando o jogo não te coloca no mapa a setinha de onde você tem que ir, você fica assim mesmo, você fica igual o Ishida. É verdade. Resident Evil 1, quando você não tem detonado, né? Você fica só rodando, correndo atrás pra procurar. Dúvida, mano. Checa todas as áreas pra ver se não esqueceu nada. É o famoso Final Fantasy. Esfrega na parede e aperta X. Não, Na hora você abre alguma coisa. Você lutando em abadia, né, pô? Não sabe pra onde vai, não sabe o que tem que fazer. Perdidinho. Pô, Thunder Dark Souls 1 estaria da mesma forma, te garanto. De fato. Ai, cara. Mas, de novo, a perspectiva tava lá. Agora o texto já... Aí é roteiro. Aí é roteiro. O problema é que tem muita coisa que tá acontecendo agora que podia ter sido trabalhada bem antes, sabe? E outra coisa. Porque aqui a gente tem impacto, né? Uhum. Inclusive, é aquele padrãozão de montagem de cena, mas é isso que é algo que existe. É pra você ver como que é um negócio simples, mas existe aqui. O Genryu Sai, que é o cara que faz absolutamente tudo pra proteger a Soul Society. Aí tem essa montagem de cena, ele tá de um lado onde tem luz, o Mayuri tá no lado da sombra. Pô, padrãozão, assim, chiclete. E o Genryu Sai questiona ele sobre o que o Mayuri fez, porque ele literalmente pegou 28 mil, acho que foi citado ali, almas de Rukongai. O que seriam as almas de Rukongai? Simplificando pra vocês. Os pobres que vivem na favela. Então é literalmente isso. O Rukongai é como se fosse a favela pra gente. Pegaram 28 mil almas de lá, expurgaram todas pra manter o equilíbrio. Então se mataram todos os Hollows, a gente precisa de alma pra compensar os Hollows que morreram. O que a gente faz? Pega esses 28 mil
e mata todos pra eles servirem como Hollows pra equilibrar o mundo e o mundo não se destruir. Tu tem ideia que o cara, literalmente, numa transição de cena, ele chegou e falou: não, matei 28 mil dos que vivem com a gente, porque a gente precisa manter o controle do universo. Ele foi literalmente um sacrifício, cara. Enquanto outras narrativas pegariam esse ponto e trabalhariam sobre a questão moral em cima disso. Mas o desespero dos Shinigamis são tão grandes que o líder dos Shinigamis, orgulhoso pra cacete, fala: não, pô, você fez essa merda, mas acontece, né? Tem que fazer, tinha que fazer alguma coisa, né? Então, tipo... Eu gosto até, só complementando, eu gosto muito desse momento do diálogo do Mayuri, porque o primeiro Yamamoto fala: pô, como é assim? Por que você fez isso? Aí o Mayuri: peraí, eu nada, eu te avisei que ia dar merda, você resolveu me ignorar, agora a gente tá pagando o pato, não tinha outra saída. Então, querendo ou não, ainda joga um pouquinho de causa e consequência aqui das ações dos personagens. Eu tava meio perdidinho no pagode do que era isso, porque eram alguns conceitos antigos que ele já tinha até apresentado sobre isso, só que agora tá valendo, né? Agora meio que tá respaldando tudo isso. Então faz sentido. Mas como funciona? Quando mata Hollow, tem que matar Shinigami junto? Como funciona isso? Então, é o conceito que eles explicaram ali que, pô, isso daí é uma aula de diálogo expositivo, né? Quando chegou o Fake Aizen ali, né? Pô, aquele maluco caracterizado, aquele maluco é o Aizen. Aí explica pros dois novatos sobre o conceito do porquê os Quinch são os vilões. Porque quando eles matam, quando o Shinigami mata, isso aí você vê lá na primeira temporada. Quando o Ichigo mata, ele purifica e manda pra Soul Society. Certo. Quando um Quinch mata, isso não acontece. A alma simplesmente vai pra casa do cacete. É como se... Inclusive, é por isso que eles usam o poder dos Quinch, simbolizam com aquele fogo azul. Porque aquele fogo azul é como se ele pegasse a alma e simplesmente deteriorasse ela, queimasse ela. Então ele não é igual um Shinigami, que quando mata, ele manda pra Soul Society. Então como se fosse uma purificação. No outro, literalmente, ele destrói a alma. Só que existe um equilíbrio aqui que precisa ser colocado, né? Então, tipo, você tem literalmente 3 mundos ali que você precisa que ele viva em equilíbrio. A Soul Society, o Ecomundo e o mundo humano. Tem o inferno, mas o Cubo não gosta muito, né? Então deixa o inferno de canto. Aí ele tem que manter o equilíbrio entre esses 3 mundos. E os Quinches, quando eles fazem isso, eles destroem o equilíbrio. Então, o que o Mayuri pensou? Pô, pra manter esse equilíbrio, eu vou lá, eu preciso pegar outras almas pra mim utilizar elas no lugar dos Hollows, já que os Hollows foram destruídos. E eles fazem esse genocídio, matam 28 mil, mas é aquela coisa, né? São pobres, sem nome, então não tem problema, né? Então a gente vai usar aí o pessoal lá do Kukongai e vai matar todo mundo pra manter esse equilíbrio. Aí a gente faz esse genocídio. Porque qual que é o ponto de tudo isso? A gente vai ver mais pra frente narrativa, e a gente já viu, olhando pra trás, que a Soul Society, os Shinigamis, eles não são os caras legais. Aí a gente olha do outro lado e fala, pô, lá também é uma desgraça. Então esse que é o ponto que a gente vai chegar depois. Os dois são uma desgraça. E os dois cometem crime pra caramba. E a perspectiva vai ser em cima disso. Colocando os crimes de cada um e a forma de pensar de cada um. Então, tipo, não vai ter aquela coisa do bem contra o mal. É literalmente o mal contra o mal, mas só que tem um mal maior. Que aí ele vai ser apresentado depois. Então, tipo, eu acho interessante porque a Soul Society nunca foi e nunca será os caras bonzinhos da história. Porque aquilo ali é literalmente uma ditadura. Pô. Então, tipo, você tem que colocar essa perspectiva em primeiro plano. E aqui, ele dá esse peso. Porque quando a gente viu anime antigo, exceto, acho que no terceiro filme, Fade to Black, que é aquele da Rukia, eles passam essa parte de Hukongai e colocam essa perspectiva de que, pô, olha como os Shinigamis são. Olha como eles fazem. Então, tipo, essa perspectiva, a gente tinha, assim, muito por cima em alguns momentos. Aqui, eles já colocam esse primeiro plano e falam, ó, fez merda, o crime foi esse e fez por causa disso. Aí você vai lá e tira o seu juízo de valor, você fala, pô, tá errado e tal, beleza, mas o importante é, esse ponto ele traz para o primeiro plano e coloca essa situação. Tem outros contextos que a gente coloca, principalmente dos filmes, mas aí eu não vou levar com o canon, que também utiliza a Soul Society como berço de problema de desgraça. Mas como, vamos dizer assim, entre aspas, é filler, eu não vou considerar eles. Mas considerando que a gente já tem aqui, já dá pra você entender a perspectiva dessa brincadeira, né? Porque querendo ou não, ainda, até voltando essa questão de que os dois lados são uma desgraça, todo mundo é filho da puta, tem uma coisa que o Aizen do Paraguai falou que, querendo ou não, acaba valendo, não aquela diálogo final de todo mundo é justo porque aquilo é horrível,
mas é aquela questão de que no final vai se fazer tudo pelo equilíbrio. Então, querendo ou não, pô, os dois são um bando de arrombado, mas alguém tem que manter esse equilíbrio. Então, meio que a gente tem que fazer desse jeito, porque é o que tem. É realmente imoral, é discutível. O Kubo, se eu não me engano, ele não discute isso, discute muito pouco, mas tá aí pelo menos a ideia de, pô, é ruim, mas é o que a gente tem, senão isso aqui não é balanceado. Peraí, deixa eu ver se eu Tem entendi, bagulho, então. O Kubo não discute, mas o diretor Tomohisa, ele sabe e ele quer trabalhar sobre isso. Exatamente. Sim, então ele tem o fez. balanceamento. Ele fez. Mas ele fez por perspectiva e montagem de cena, que já vale bastante. Pelo menos ele dá o tom correto disso. Mas só pra esse conceito, só pra eu ver se eu entendi. Os Queens mataram, equivalente a 28 mil almas. Então os Shinigamis tiveram que matar 28 mil almas do lado deles pra equilibrar? Tipo, isso daí não necessariamente... Eles fizeram isso porque você não pode ter muito mais almas humanas do que Hollows e vice-versa? Basicamente, tipo, se você tem esses 3 pontos, a Soul Society, o Ecomundo e o mundo humano. Se um lado fica com muito mais alma que o outro, os mundos começam a meio que se desbalancear e vai pra casa do caralho, sacou? Tá, mas a alma não é... não que ela seja rotativa, mas uma alma humana de um ser humano no mundo vivo, quando ela morre, ela vai pra Soul Society, teoricamente. Se ela se corrompe... Ela fica vagando até ser cuidada por um Shinigami ou virar Hollow, um dos dois. Tá, ela ou vai pra Soul Society ou vai pro Recomundo. Tipo, ou ela vira Hollow ou vira alma mesmo. Depois que ela termina o ciclo dela, na Soul Society ela volta pro mundo humano, certo? Não, Não necessariamente. não. Mas que isso? Quando a alma morre, ela morre. Ela... O Gin era uma alma. Ele morreu, morreu. Então não existe Não o ciclo de... considerando o inferno. Não considerando o inferno. Então, é isso Porque que eu ia perguntar. tem algumas almas que vão parar no inferno pelas desgraças que fizeram em vida. Mas não considerando esses caras que vão ser presos no inferno, o ciclo é esse. Não, mas então, o que acontece então é o seguinte, não existe o ciclo de reencarnação. É literalmente, a alma nasce no mundo humano, quando ela morre, ela vai ou pro Recomundo ou pra Soul Society, e depois dali, ela morre. Depois dali, tipo, se ela morre, ela vira partícula espiritual, pra, por exemplo, se usar nossa construção, como a gente viu no anime. Ah, tá, daí ela vira partícula. Ah, tá, Ou então não existe ser sugado, né? E é por isso que não pode ter muita alma morta, que quando morre, vira esse excesso de partícula em algum lugar e começa a ter peso no mundo. Então não existe o conceito de ressurreição aqui, tipo, de ciclo da alma. Literalmente, a alma tem uma vida. Só uma vida. Vou ser bem sincero, vamos estabelecer isso, porque meio que na Saga do Inferno ele já vira outra coisa, mas... Ai, meu Deus. Que ele estabeleceu, mas o básico que o Kubo fez até o final do Circle dos Queens é isso. Tá. Porque eu não tinha entendido, não sei se a alma era um ciclo, tipo, você tem reencarnações e a alma vai ficando girando nesses mundos, daí ela muda, obviamente, meio que o corpo dela, ou se ela nasce no mundo humano, quando ela morre, ela vai pra algum mundo espiritual, e quando ela se desfaz do mundo espiritual, ela vira partícula. Basicamente é isso, então. A alma é partícula, né? A alma em si já é uma partícula, só que, antes ela tem uma forma, e isso. chega num ponto que ela não pode mais tomar essa forma. No caso, quando morreu na Society ou no caso de Hall. Sim, mas ela tem uma consciência, ainda ela é uma alma, vamos dizer assim. Ela é uma unidade. Sim. Então, faz sentido, ok. Agora Sim, eu entendi. a alma é uma unidade. A partir do momento que ela é dividida em partícula, ela não é mais unidade. Sim, ela perde ela não é mais um indivíduo, vamos dizer assim. Porque uma alma, quando morre, ainda é um indivíduo. Aquela alma ainda é aquela pessoa que tava no mundo humano, vamos dizer assim. Ou pelo menos uma parte dela. Então faz... tá. Agora eu entendi. Eu vou falar um eufemismo aqui, ou melhor, eu vou criar uma repetição aqui, mas eu acho que o Kubo estabeleceu isso mal. Porque, beleza, tem toda essa questão da balança, mas a parte do antes, de como nasce uma alma, e o depois de pra onde essas partículas vão, ou como funciona essa questão de peso, pra mim sempre foi muito confuso. Não, pois por isso que eu honestamente eu perguntei, mas porque eu não pra sabia. onde elas vão, o negócio
Não tem um default, um botão de default. Porque, querendo ou não, aí tem contexto. Porque quando a pessoa, por exemplo, alguém morreu, e aquela pessoa morreu com, vamos dizer assim, algum tipo de sentimento que prenda ela à Terra, ela continua aqui, e aí é aquele padrãozinho que nasce a corrente no peito, e depois de um determinado período, quando a corrente vai lá e vira, começa a reduzir até chegar no peito, que ele vira um hollow. Quando reduz aquela corrente, como se fosse um timing dele de quanto tempo ele tem. Uhum. Então, tipo, dentro desse contexto, a pessoa ela pode ou ser purificada durante esse período e ir pra Soul Society, ou ela vai virar um rolo. Mas o ciclo normal é que quando a pessoa morre, ela vai pra Soul Society. A não ser que ela tenha cometido absurdos, que aí a alma dela vai ficar presa no inferno. Caramba, curioso então eles falarem que existe um equilíbrio entre pessoas que vão que elas se corrompem e que não são corrompidas, que são salvas. Então, Tanto que ele teve que esse que é o matar- ponto. É que o Shinigami a gente confunde com aquela imagem que a gente tem do cara com a foice pra levar pra morte, né? Uhum. Aqui, o Shinigami é nada mais que um cara que ele garante o equilíbrio das almas. Sim. Ele vai garantir que não tenha. Se tem muita gente em um determinado lugar que tá ficando acorrentado por conta desses sentimentos, vai ter um Shinigami lá que vai purificar esses caras e mandar pra Professor Society. Uhum. Tanto que, apesar disso nunca ter sido apresentado, porque a gente só vê Karakura, em tese, cada um dos pontos das cidades em que tem mais, vamos dizer assim, atividade espiritual, tem Shinigami lá. Isso nunca foi apresentado, de fato. Mas em tese é assim. Pelo conceito. Entendi. Ou seja, Cubo não é didático. Nunca foi. Eu gosto de um comentário que o Kitsune fez quando ele tava fazendo as lives de Bleach, que o problema do Cubo é que ele consegue fazer um negócio quando ele é muito fechado, muito, tipo, dentro do próprio arco. O arco do Fullbringer é muito isso. Uhum. Quando ele começa a abrir, tem que dar detalhe, né? Aí vai ficando, por exemplo, o que eu acho dessa questão do ciclo. Pô, é um conceito legal, mas tem uns detalhes faltando, ou tem umas coisas que são muito vagas, fica muito confuso. Desnecessariamente confuso, porque o conceito da balança é legal. O conceito Tem até tudo que vocês me o- explicaram é legal, só que eu não vejo em prática. E aí, inclusive, deixa muito mais mais cru essa questão do mal necessário, porque o Shinigami é o filho da puta. Sim, todo o sistema da Soul Society é uma desgraça, mas eles, querendo ou não, são os responsáveis por essa balança. Então, querendo ou não, ele precisa-se deles por equilíbrio, independente do que aconteça. A mesma coisa com o Hollow. Alma corrompida maligna, só que eles precisam existir pra essa questão da balança. Aí tem uma outra parte, né? Porque o que o Cubo faz e fala, isso aqui existe. Juízo de valor, trabalho em cima do conceito, esquece. Exatamente. Tanto que até certo ponto, é até um tanto subjetivo, porque dependendo da alma, se a partícula for parar no Ecomundo, vira Rancor. Então, isso é muito Aí teve o Aizen com a digievolução de espada. Não, então, eu até quero voltar pra costurar tudo isso, porque foi uma dúvida sincera. Pô, se o Mayuri falou que matou toda aquela galera pra fazer esse equilíbrio, isso tem que ter um conceito muito bem amarrado, muito bem contextualizado para o ato dele, que é muito questionável, ter sentido. E quando ele soltou essa informação, eu falei, eu acho que eu perdi alguma coisa. Eu acho que eu não entendi. Porque o Cubo, inclusive, ele faz muito disso. Pô, tem essa informação que eu citei na primeira temporada, a questão do equilíbrio, quando o Ishida apareceu. Uhum. Aí, tipo, isso vai ser relevante? O momento dos Rancor e o momento de agora, principalmente agora, que tá lidando diretamente com essa questão da balança. Mas, tipo, que eu lembro, o Igor pode até falar melhor, mas que eu lembre, entre a Soul Society e os Rancor e os Fullbringer, até eles citam isso, tipo, uma vez no máximo, duas. Meu Deus. Não. Aí não é culpa minha, né? Aí não é culpa minha de eu não lembrar desse negócio. Mas esse daí eu não vou nem argumentar em cima desse, porque ele literalmente colocou o Aizen falsificado pra explicar esse conceito de novo. Pois é. Ah, Ele pelo menos reintroduz esse contexto, isso ajuda. Sim. tudo bem. Pelo menos assim tá. Também não dá pra ele funcionando. ficar reintroduzindo tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas Não duvido. é porque Depois agora tem um reintroduzir anime, tudo, né? fudeu. É que agora tem um anime, então agora dá Sim. pra fazer certo. Uhum. Então. Mas ainda assim é difícil. Aí você tem que ser um Bleach Fag, fazer o CSI pra entender as minúcias de roteiro aqui de Bleach pra você entender como essa obra é complexa. Mas não Não é consegue nem abrir o questão de Ryan ser Melist pra descobrir que tem 50 anime na temporada.
né? Mas é nem questão de ser complexa, é que, tipo, ela adquire novas facetas, por assim dizer, com o decorrer da narrativa. E aí, como o Cubo não se preocupa em juntar os pontos, você precisa pegar as informações e juntar entre elas e torcer pra sua resposta não ser subjetiva. Mas, querendo ou não, quem faz isso direito é o Narita no Can't Fear Your Own World. Lá ele pega esses pontos e ele junta eles e traz as conclusões pra você. É aquela coisa do, tipo, de você tá na linha tênue entre colocar um personagem pra dialogar sobre o conceito, pra te dar a explicação de maneira expositiva por meio desses personagens, como é feito dessa maneira, que a gente pode colocar entre aspas, que é didática. Outras pessoas vão colocar que são diálogos expositivos. Aí vocês decidam-se, porra, ou vocês querem explicação da informação de maneira simples e direta na tua tela, ou tu reclama da porra do diálogo expositivo. Escolhe um, não dá pros dois. Porque se, tipo, se não expõe nada, reclama. Se expõe aquela informação porque, entre aspas, é um pouquinho mais complexo e precisa costurar isso, reclama também. Aí decidam-se, porra. Um dos dois. Então, tipo, essa linha tênue é uma desgraça. E o Bleach sofre com essa linha tênue. Porque ou ele coloca o diálogo expositivo com os comentaristas da Crunchyroll, ou ele simplesmente coloca as informações ali e você trabalha pra juntar elas. Uhum. Só que o Kubo, ele costura isso tão mal, que precisa chegar o Narita depois e costurar de novo. Meu Deus. O Cubo como costureiro é um excelente garçom. Ele começa a dar nó nas pontas, só que ele esquece que esse nó acabou criando 30 pontas a mais. Ele fala, pô, o que eu faço? Ah, deixa assim. Não, o cara e, querendo ou não, esse conceito de partícula espiritual, isso daqui não é nem daqui. O partícula espiritual é lá do primeiro arco, do arco da Soro Society, quando o Ishida vai pra Soro Society, ganha o poderzinho especial dele lá, e começa a absorver até as casas da Soro Society, porque é tudo feito de partícula espiritual. Uhum. Sim. Sim. Aí aquele conceito lá volta aqui com outro Quinch que absorve até os Hollow. Ou quando o Ichigo tá absorvendo as partículas da Orihime quando ela tá curando ele. Aí... A roupa regenera, que você fala, meu amigo, o Kubo é um gênio. Rapaz do céu. O Kubo é um gênio, eu já te falei isso. Ah, ele é. É desse ponto que a gente viu ontem, né, pô? Esse é o ponto que eu olho e falo, porra, cara, não é que o Kubo não pensa nas coisas, só que ele é muito seletivo, né? Tem coisa que ele pensa, não, tem tipo 3 arcos já atrás já tá estabelecido. Tem coisa que, pô, verdade, né? Tem que dar motivação pro vilão. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem isso aqui, bora. Vamos trazer de novo. Ah, mas aí ele tá ressignificando um recurso. Ah, mas é isso que eu tô falando. Tipo, tem coisa que ele realmente pensa, ele estabelece, ele dá o devido foreshadowing. Tem coisa que ele faz a mão da caralha. Uhum. É complicado defender esse homem, não, e é foda porque você não sabe o que é a moda caralho e você não sabe o que ele pensou antes. Exato. Tem coisa que você realmente precisa ler e, tipo, tá na perspectiva de que está lendo agora pra entender se é algo estabelecido ou se é bagunça. Um exemplo que a gente sabe que ele simplesmente esqueceu e tá culpa debaixo do tapete é o Inferno, pô. Ele foi lembrar agora no último one shot que ele fez. Fala, pô, o Inferno existe, posso trabalhar agora nele, né? Agora é canon, né? Lembra do Inferno, gente? Lembra que tem umas bancais faltando aí pra mostrar? Ó, pode fazer aí, velho. Lembra daquele filme lá. Lembra que tem uns caras presos lá no Inferno? Posso trazer vilão de volta. Sim, opa. Posso reciclar, pô. O Endo Tensei de Bleach, tá aí, gente. Ai, meu Deus. Vamos meter o Tsukuyomi aqui. Pô, mas como que foi Endo Tensei do bicho já tá morto, pô? A alma morre aqui, então. A alma já tá morta. Ela não está morta. Se a alma estiver presa no inferno, logo ela não está morta. Pô, o Edo Tensei do Edo Tensei é foda, bicho. Exatamente, cara. O Exception do... É um Inception. É Inception da morte aqui, rapaz. Exception é duro. Exception é foda. É realmente duro. O FPS lá não ajuda. FPS maluco, cara. Exception realmente é duro. Mas é muito bom. Bem, o que mais dá pra falar desses 3 episódios aqui, cara? Eu honestamente, eu tô mais acompanhando pela situação, pelo movimento do roteiro, sem ficar fazendo um monte de teorias e analogias e conectando pontos, porque eu sinceramente, eu só tô aceitando que o Kubo, ele não sabe estruturar roteiro. Mas aí que é o ponto, Thunder. Porque foi o que eu comentei agora. Essa é a realidade do mangá. No anime, o Tomohisa, ele sabe de Bleach.
Então ele sabe como colocar essas informações, mesmo que o texto não exista, ele sabe como montar visualmente pra trazer essas informações. Uhum. Então, querendo ou não, quem ajuda aquela famosa semana de teoria dos episódios, que tem pra todo bendito shounen, é por conta que o Tomohisa auxilia nesse sentido. Que ele traz essa possibilidade com essas informações que ele coloca, não pelo texto, mas pela montagem visual. Uhum. Óbvio que não dá pra fazer isso toda hora, porque tem cena que, cara, tem que mostrar porradaria, ou agora essa cena tem que ser completamente fiel, porque é um momento importante. Mas quando ele tem essa liberdade, ele faz essa adição. Ou quando tem até um total. momento de diálogo e fala, pô, não tem o que muito fazer, tem que fazer isso aqui. Mas aí ele consegue, que nem o diálogo do Aizen Fake, pô, vamos reintroduzir de uma maneira um pouco mais visual também, ser um pouco mais interessante do que apenas isso. Uhum. Vocês chegaram a fazer dar uma olhada no Ctrl-C, Ctrl-V, como tá sendo do mangá pro anime, em âmbito de texto? Ele tá mudando muita coisa? Ele tá sendo muito mais direto. Tipo, ele tá mantendo muito core importante, mas toda essa questão, quando é um pouco, tipo, muito mais piadinha, como foi os do Shinigami do início, ou quando é uma coisa muito longa, que provavelmente o Kubo pode até não querer trabalhar, eles picotam ou ele coloca pra mais pra frente. Mas ele muda texto? Ou ele só compila? Não, ele mais compila. Não, mas não muda. O texto esquece. Esse texto ele não muda. O que Ah, ele faz realmente O que eu lembro do começo é que, tipo, o Ishida tá tendo mais tempo de tela. Entendi. Esse é um dos pontos, né? Que no mangá o Ishida simplesmente desaparece e fala, pô, descartado da vez, né? Quando ele volta, você fala, pô, não acredito. Não, ele volta, Ele sai, vai com o Orochimaru, faz o rolê dele, depois volta pra atacar Konoha. É tipo isso, pô. Maldito dublador do Sasuke, é foda. Caramba! Não, porque aqui ele tá sendo mostrado, ele lá perdidinho nas informações de Resident Evil, lendo os relatórios, os livros, caçando informação. Eu falo, pô, beleza, você tá fazendo alguma coisa. Eu não sei se isso é bom, mas parece que no mangá nem isso ele fez, então. Na verdade ele mérito. fez, mas foi o famoso foreshadowing, né? Mas só que o foreshadowing que você nem viu no mangá. Tipo, daí vem mais pro negócio de flashback, ou o caso, tipo, ele fez. Lembra que eu falei que o episódio 3 foi 6 capítulos? Então, lembra? isso aí é tipo um capítulo de 6. Você lembra daquele balão na página 13, no rodapé da página? Então, lá eu expliquei. E outra coisa, eles até estão acertando a melhor questão de cliffhanger. Esse episódio 3, tipo, ele quase adaptou todo o 494, se eu não me engano. Faltou, tipo, uma página. Só que a página do cliffhanger que fez no anime foi muito melhor que a que tinha no mangá. Então eles falaram, mano, faz desse jeito que cria mais impacto. Sim. Ah, bacana, bacana. Ah, que bom, porque dá pra entender as coisas aqui agora. Assim, às vezes eu não sei o significado, mas pelo menos eu entendi o que eles estavam tentando me contar. Coisa que no anime antigo não existia isso. Então, que bom, fico feliz. Eu gosto do começo desse arco, e o começo desse arco ele tem muita coisa que ele vai trazer para primeiro plano de informação, e principalmente utilização de personagem, porque nesse momento o Kubo ainda tinha, vamos dizer assim, tempo para trabalhar alguns personagens ali e dar tempo de tela para eles. Depois ali, pô, simplesmente ruxa, vamos lá, é com nós, mas tem muito capitão que vai ter o seu tempo de tela que não teve no anime inteiro, né? Olha. Só que no final do mangá é impossível, né? Porque ele começou a rushar tudo, então não tinha como dar tempo de tela pra todo mundo. Vamos confiar, o Kubo tá querendo mudar umas coisinhas, quem sabe? Eu tenho certeza absoluta que ele vai mudar aquele final. Tipo, não fala, pode ser que o final seja igual, mas ele vai mudar o como que foi, cara. Não vai ser daquele jeito rushado, daquele jeito. E a solução pra todos os problemas vai aparecer ali como se fosse uma Tech Pix, uma transição de cena. O Glory Hole do filho do Mítico, ai meu Deus! Meu Deus do céu, cara. Não, mas aí vai ter o Bleach Next Generation, relaxa. Vai ter... O Kubo tá querendo trazer isso na saga do inferno, não brinca. Vai ter o Eu não tô Beat, preocupado com isso. Eu só tô preocupado se o Narita vai estar lá. Porque cada um tem o que merece, né? Boruto tem o Kodachi, Bleach vai ter o Narita. Caralho, então, cada um tem o que merece. Tadinho do Narita. O cara... Pô, comparar com o Kodachi, aí você foi um pouquinho agressivo, assim, né? Não, o Bleach merece muito mais que Boruto, pô. Tá maluco. Exatamente. Esse é o ponto. Não é que Bleach merece muito mais do que Boruto. Ninguém merece Boruto. Esse é o ponto. Aí é só perspectiva, né? Você que tá falando aí, ó. Você que arca as consequências. Fala e assina embaixo. Vai ser cancelado pelo Boruto Brasil. Tem?
Não sei. Eu sei que tem viúvas do Naruto Brasil. Esse tem. Em breve tu vai descobrir se tem, fique tranquilo. Não, existem. Vai ser cancelado aí. Não, existem viúvas de Naruto Brasil. Aí tudo bem. Agora, Boruto Brasil, acho que não existe, não. Ah, o Lincoln confirmou, existe sim. Existe? Ah, ok. Tem certeza que você não viu a página do lado que é Viúvas de Naruto Brasil? Não, comentário removido pelo Boruto Brasil. De fato Tá. existe. Então beleza. Então já estão censurando. Perfeito. É... Meu Deus. Mas eu tô feliz, cara. Eu tô feliz vendo Bleach. Eu acho que até... Você nunca esperava dizer isso, né? Cara, não, sabe por quê? É porque Ah, assim... aquela pergunta, agora dá pra tu responder? Diga. Assim, momentos, cenas, que você ficou genuinamente feliz vendo Bleach. Esse Bleach? É. Cara, eu gostei muito da cena do show-off do primeiro episódio. E vamos apresentar Então quer todos- dizer que o Bleach novo em 3 episódios tem pelo menos uma cena, enquanto os outros 300 episódios Não, tem cara, 2. Cara, cena por cena, tem várias cenas muito interessantes aqui. Muito interessantes. Uma que eu falei agora há pouco foi o do brother lá que morreu se ajoelhando pro velho. Foi uma boa cena. A luta, as duas lutas do primeiro episódio foram muito interessantes. Até mesmo o pessoal batendo papo lá na quarta do Ichigo, eu falei, pô, um momento assim de slice of life, 3 segundos, mas pelo menos é alguma coisa. Então, cara, assim, esses 3 episódios, eles são incomparáveis com a série antiga. Incomparáveis. Tipo, não é outra coisa, não tem nada a ver, velho. Isso daqui é um anime. O outro é uma sessão de tortura. Lenta, devagar, dolorosa. E não tem como, cara. Tipo, o do antigo, eu tenho que fazer força pra eu conseguir salvar alguma coisa que eu me importe. Esse daqui, ele tá me fazendo importar ao longo da narrativa, ao longo da forma que ele tá montando pra mim. Aqui eu consigo, de fato, absorver. Às vezes eu não tenho o contexto disso. Às vezes eu simplesmente, eu não sei o que eu quis dizer com essas informações. Mas visualmente elas me parecem agregativas, elas me parecem verossímeis ao contexto que ele tá me apresentando. Então, quando o personagem ele diz que fez aquilo, ele me parece que tá comprometido com a perspectiva do que ele fez. Não sei se é bom, se é ruim, se faz sentido, mas pelo menos o sentido do personagem dando essa informação, aquilo me soa muito mais sério, muito mais responsivo, coisa que isso não existia no anterior. Então dá pra assistir. Agora dá pra assistir Bleach. Agora tá todo mundo feliz com o Bleach. Até os dubladores estão tudo felizes. Pô, a volta do dublador do Ichigo, depois de tanto tempo de fazer o personagem, o cara tá dando sangue pra fazer o personagem. E olha que eu digo, tem muita coisa, muito problema nessa merda desse personagem. Mas o cara consegue entregar muito da personalidade que ele precisa. Uhum. Não só dele, o do Ishi, do Shed, até o novo, o do OP é o dublador do Spike de Cowboy Bebop. O cara é bom demais. Caramba! Bleach tem muito personagem, qualquer um. É tipo, pô, hoje em dia vai ser, qualquer dublador vai ter que passar por Bleach, porque tem muito personagem. Não, E pois tem é. muito personagem carismático. Porque, isso tipo, aí. o fandom é grande, então, tipo, é muito aleatório, cara. Tem os Fag de Soifon, tipo eu, aí tem de Yoruichi, aí agora tá vindo os Quinch, tem do BSB, tem do Jugra, tem da Candice, tem da Bambieta, tem da Gisele, a deusa. Então, tipo, tem muito personagem, cara. E não é, tipo, aqueles personagens, assim, que fica pra escanteio. Então, tipo, tem muito personagem mesmo, então é fácil, pô. É fácil. A partir do momento que o Dio dubla o cara genérico, que é só alívio duro. cômico, Aí é tudo. aí você fala, mano, pelo amor de Deus. Aí é tu colocar o Cristiano Ronaldo pra jogar no Guarani. Aí não dá. Não daria um exemplo melhor. É sacanagem legalizada. Não daria um exemplo melhor. Quando ele começou a falar, eu liguei o mais um e falei, não é possível, cara. Não é possível que tu tá fazendo esse personagem. A gente tava assistindo e falei, mano, é verdade, o Dio dubla esse cara e você nem fudei. Cara, eu fiquei incrédulo. Nossa, minha suspensão de descrença foi pro caralho, mano. Inclusive, aí tem uma outra parte, que aí é pro fã, né?
Aí, o Thunder não vai estar incluso nessa Eu brincadeira. quero que se foda. Mas, tipo, o BSB, a Bambieta, a Candice, tem tudo no jogo do Bleach Brave Souls, então a gente já conhece os dubladores, já sabe como tá a voz e já sabe que tá legal. Mas tem alguns personagens que não vieram no Bleach Brave Souls jogo de celular. Ou seja, a gente não tem dublador ainda, a gente não sabe quem é. E um que eu estou amplamente ansioso pra saber qual é, se pá, acho que aparece já no próximo episódio, porque acho que eu vi no preview que aparece a luta do Byakuya. Então já provavelmente já vai ter o Asnodit. E é um dublador que eu estou hypado pra caralho pra saber quem é, porque o Asnodit é um dos personagens mais legais desse arco, porque é um dos menos genéricos, né? Pô, tem até um lutador de MMA lá no meio dessa porra, de WWE. Tem um Quinch lutador de WWE. Vai tomar no cu do Cubo também. Às vezes ele também esculacha, né? Mas o Asnodit é um puta de um acerto crítico do Cubo. E o dublador vai fazer muita diferença pra esse personagem. E eu tô muito ansioso pra ver quem que vai ser o dublador do Asnodit. É o Kirito, certeza. Nem fudendo. Ô, você tá falando mal do dublador do Kirito? Não, só tô falando que nem fudendo vai ser. Porque se for ele, eu vou ficar feliz pra caralho. Pô, se ele fez o que ele fez com o Better Gills, o que ele vai fazer com o Asnodit vai ser putaria, tá? Não, mas... É que... Inclusive, ele é um personagem muito importante da voz, porque ele é simplesmente um personagem que ele cria terror pela própria presença e fala. Então, se o dublador não for condizente com a perspectiva do personagem, vai ficar muito foda de fazer ele ser o personagem que ele é. Deixa eu ver se já tem um dublador aqui confirmado. Puta, Thunder! Hum, Você falou que ele tá na brincadeira, né? eu falei. Você acertou. Nem fudendo. Ele é o dublador das Asnodit? É. Caralho! Thunder, vai tomar seu possível, não é Mano, possível. pai! Então, Thunder, se prepare pro episódio 4, porque o que ele vai fazer com Bleach... O que ele vai fazer com Bleach no episódio 4... Atente-se, o que ele vai fazer com Bleach no episódio 4... O Tevez não fez com o Santos em 2006, quando o Corinthians meteu 7-1 no Santos. Meu Então se Deus. prepare. Ele vai ser o verdadeiro palestrinha do episódio 4. Mano, o meu Cloyster, ele é supremo, mano. Mano, não é possível. Você fez isso de brincadeira, velho. Não é Cara, eu fiz de possível. brincadeira. Eu fiz 100% de brincadeira, mano. Eu não... Cara, se eu fosse chutar qualquer um, pô, um dublador do nada aqui, o mais fácil seria o Matsuoka. Eu acertei. Eu não acredito. Nem fudendo. Não é que é o mais fácil. Nem fudendo, cara. Que incrível. Que incrível. Então, Ai, ai. se prepare, Thunder. Me preparo, me preparo. Ele Ai, vai ai. palestrar. Que bom, cara, que bom. Que bom que é um bom dublador, né? Pô, vai aparecer a Saori também? Pô, sei lá. Tem muita personagem feminina vindo, né? Pô, se a Saori fizer Gisele, eu vou rir muito, cara. A Gisele não tem dublador ainda. Eu vou rir muito, Rafa. Tu não tem ideia quanto que eu vou rir. Pô, cara, Ele mas vai tá eu entregue. espero que não. Eu espero que não. Eu não quero gostar de uma personagem de Bleach. Mas tu vai gostar. fica tranquilo. Eu espero que não. Aceite, Thunder, você vai A gostar personagem que eu mais tenho algum tipo de empatia é com a Haruhime, porque ela me lembra da Hinata. Só. Ah, tá. Pensei que é porque ela te lembrava do Crack Neto, mas tudo bem. Pão! 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 A única personagem que eu tenho um mínimo de empatia com a Haruhime só por conta disso. Mas, entendo. pô, se a Saori fizer alguém, aí complicou. Aí pegou. Aí ficou pegado pra mim. Relaxa, tem personagem pra caralho. Tem muita gente de você virar gato. Não, e calma que a gente tá no primeiro curso. Depois vai aparecer mais personagens, consequentemente mais dubladores. Exatamente. Pô, mas aí eles não roubam fazendo um dublador fazer vários personagens? Não. Não? Precisa, Bleach? Que eu lembre, não. Bleach não precisa. não Minto, sei. tem um ou outro, mas tipo, fica Mas, pô, muito... tem tanto personagem, Rafa, que nem considera. A não ser que você considere as diferentes versões do Ichigo diferentes personagens. Cara, o Natsuki tá fazendo também? O Natsuki vai fazer o Visionário. The Visionary, aqui, o Grêmio. O Grêmio? É, ele tá fazendo o Grêmio aqui. Eu tô dando uma olhada na lista de dubladores e o Natsuki apareceu aqui. Eu falei, nossa, Caralho, como ele vai afetar o Grêmio agora? ele vai ser vocês o não Grêmio. sabiam? Uau. Não é ele vai ser, ele já é, pô, já tem esse personagem no jogo. Ah.
Desculpa, eu não conheço, cara. Eu também. Pra mim, foda-se. Mas. Caraca. Fique tranquilo, se quiser, eu coloco até o áudio dele aqui, porque eu tenho todos os quinches que já saíram no jogo, eu tenho todos. Não, Então, se pois quiser, é. eu tenho a lista aqui de todos. Tô dando uma olhada aqui, porque eu acompanhei Bleach por um bom tempo dublado, né? Então eu não peguei alguns dubladores em japonês. É, mas aí também não conta, né? Porque esses são dubladores novos, né? Esses quinches Não, nunca sim. apareceram. Ah, mas mesmo pra dublador antigo, pra personagem antigo, às vezes eu não conecto. Tem personagem que eu tô olhando aqui, eu falei, eu nem sabia que Oh, caramba, perdi o nome daqui. O Kira? É o Takahiro Sakurai que faz ele? Nem sabia. Eu também não sabia. Vou ser sincero, eu não lembrava, até quando a gente tá vendo anime, eu vi ele falando, mano, nem fudendo que o Sakurai tá fazendo personagem hiper genérico de Bleach. Pois é, eu tô vendo aqui, tem um dublador muito bom fazendo, tipo, uns personagens que eu... Sei lá. A Megumi Agata fazendo a Haribel, nem sabia que ela fazia. O Urukiura é o Daisuke Namikawa, o cara é bom demais. Sim, nossa, tem muito dublador bom em Bleach, cara. Ele só tava na época errada, né, Rafa? Né? Ele só tava na época errada, isso é duro. Ai, complicado. Mas enfim, tem mais alguma coisa que vocês querem falar desses 3 episódios? Não. Não, foi isso. Tô de boa também, acho que foi bom. Foi bom conversar um pouco sobre esse anime de Bleach, que agora tem uma... Mika, só um finalzinho. Obrigado por quem teve a ideia de colocar os poeminhas do Cubo no final de episódio. Puta que pariu. Quem você acha que teve a ideia, pô? Quem você acha que foi o nerdola de Bleach? Fez isso? Mas, então a gente pode dizer que o Kubo é um bom poeteiro? Sempre. Isso ele sempre foi. Ele sempre foi. E eu atesto isso, porque eu já copiei e colei poema dele pra passar em português da escola. Cara, E o professor virava pra mim e falava, a gente precisa copiar esses textos do Cubo, né? E pra parte de moda, pegar os desenhos que ele faz. Pô, de fato. Pô, aí Caraca, já se tem... tu pegar aqueles desenhos ali, pô, é pique Araki. Criando tendências. Cara, eu não Tu tem entendo. um outdoor ali, sabe? O cara é um bom poeteiro e um péssimo escritor? Que história é essa? Não, é um bom poeteiro e péssimo roteiristas Ok. num cronograma semanal de entrega. Entendi. Não, é Não, mas é diferente. verdade, não. Isso, inclusive, a gente já até chegou... Uma coisa é tu chegar lá, tu tem um ano pra escrever o negócio e chegar com o negócio ok. Outra coisa é tu ter uma semana pra desenhar e escrever o roteiro. Não, é Escrever difícil. o roteiro o cacete, né? Ele coloca o roteiro tá dentro da cabeça dele. Apesar de que, vamos lembrar que ele estabeleceu o código no screenshot, você tem 2 anos, beleza. Ele podia muito bem ter condensado isso melhor. Ele resolveu rushar tudo no finalzinho. Sim, pô. Não, mas Ele não queria é só por fazer isso. muito. Mas tu tá ligado que tem muito personagem. Sim. E se ele se ele não faz o tanto que ele fez, assim, pra expandir o último arco, ele não ia trabalhar, assim, 90% dos personagens. Ele ia ter que passar em alguns pontuais ali pra narrativa rodar em torno deles e os outros deixar de escanteio. Mas aí também o Cubo não quer sacrificar personagem em prol de roteiro, né? Não, ele quer trabalhar os personagens, pô. É aquela Nossa. coisa, né? Tem que dar ao fã o que ele quer. E um negócio maluco de Bleach é que, tipo, todo mundo tem um capitão favorito. Então, tipo, tem cara que é fã do Jushiro, tem cara que é fã do Byakuya, tem cara que é fã do Zaraki. Tem um Então, otário tipo, que é fã do Kumamura. Exatamente, tem otário depois do que o Kubo fez no último arco, tem otário que é fã do Sajin. Mas qual que é o negócio? Todo mundo tem um diferente. Eu não vejo um cara chegando assim falando, não, sou fã da Anko do Naruto, do Iruka. No Bleach tem. Eu vejo, é extremamente estranho isso, mas tem, cara, tem personagem que mal tem tempo de tela que o cara é fã. O cara é fã do Toshido, do Byakuya, do Genryusai, do Zaraki. Tipo, personagens que muitas vezes não tem tempo de tela, ou quando tem eles são só na porradaria, mas que tem isso. E tem outros animes que tem 300 personagens e não tem, pô. Todo mundo é fã desses dois aqui, os restos que se exploda. Bleach não. Se a gente pegar pelo menos os Capitão, puta merda. Dos Quinch, então, agora que saiu recentemente, tirando as porcarias, tipo o Mask de Masculine, né? Que não tem como. E tem o outro cara de mosquito lá de merda, que também não tem como. Cara, eu não lembrava que eu tô nesse personagem. Eu não lembrava que tinha um quiz chamado do Meninas. Tem. Mas o Meninas é uma menina de cabelo rosa. Exato. Então, tipo, esse é algo que eu gosto muito do Kubo, é que ele cria personagens carismáticos, alguns ele erra pra cacete, mas assim, em sua maioria, geralmente tem o pessoal que gosta. O que é bem raro.
Uhum. É a famosa Queen se ergueu, de fato, Queen se ergueu. Eu tenho medo do seu Yamamoto. Irmão, quando ele pega o espadão e fala sul com a Bankai, irmão. Mano, quando ele liberar a Bankai, vai surgir fã do Yamamoto, acredito. Não, Meu esses caras aí falam, Deus. quando o Geru sai. Quando ele usar a Bankai, irmão, vai ter um. Eu passo o pano, passei todos os panos possíveis pra esse velho. Não, não, tu virou pica-pau, pô. Exato. Virou pica-pau já. Agora eu quero encontrar um fã do Rose. Cara, quando o chat descobrir a Gisele, tu vai ver o que vai acontecer. Pô. Não, se a Gisele No for dia realmente seguinte essa vai ter um emote, vai ter no BTTV uns 3, 4 emotes da Gisele. Vai ter. Eu sei, eu conheço o chat. E quando tiver aquela fatídica frase, Rafa, aquela frase do que a Gisele tá fedendo, aí que vai dobrar. Aí que vai dobrar. Aí que vai dobrar. Rapaz do eu céu. já tava preocupado com a Mambieta, mas aí você lembra da Gisele e fala, ai meu Deus. Sim. Ah, vocês não sabem? Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Não vou dar spoiler, né? Vamos Tem ver. que curtir a obra em sua completude. Vocês metendo hype em coisa errada aí. Meu Deus do céu. Não, pera, a gente tá fazendo certo, porque a única coisa verdadeira pra hypar Bleach, além das lutas, é personagem legal. Você É vai gostar. personagem. Não, de Sim, fato, sim. vocês estão certos. Vocês estão certos. Caralho, vai ter o Toshiro, cara. Ai, aquele Toshiro, tu tá maluco, cara. Quando ele chegar, pô, eu espero que tenha, no episódio dele tenha uma imagem assim, wallpaper, pra mim pegar, imprimir, fazer um quadro e colocar aqui na minha parede. Eu acho que eu tô estúpido, mas se ficar bonito eu passo pano. Vai ficar bonito, não tem como. Pô. Eu sei que Olha a estética desse anime, como que não vai ficar bonito? Tá bonito o joguinho de celular, pô. Ai, Jesus amado. Pô, agora o índice de Bleach Fag já deu. Já estourou. O limite. Estourou no sangue. Não, já estourou o limite permitido em live. Já deu. É isso.